Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal A Tenda. Hoje a gente vai estar estudando o livro de Primeira Reis e você seja muito bem-vindo. Primeira Reis, capítulo que fala sobre divisão, é o tema central de todo esse livro. Sobre divisão você vai entender isso a partir de agora, amém? Capítulo 1. Adonias, filho de Davi, declara-se rei, mas Natã e Betseba põe Salomão como rei. Ao conversar com Davi, Davi morre e Salomão reina. E é o objetivo em todos os seus atos de justiça. Salomão ele é muito objetivo, né? Ele já se torna rei ali pela vontade de Deus. Antes de morrer Davi, então ele instrui Salomão a andar nos caminhos de Deus. Ele adverte a não confiar em Joabe e Simei, que o amaldiçoou. E Joabe morre também junto com Simei. Eles morrem, né, nesse capítulo 2. Deus aparece a Salomão em um sonho e ele diz: peça o que você quer que eu lhe darei. Já pensou? Deus falando isso com você? Peça o que você quer que eu vou te dar. Olha só que loucura. E aí Salomão pede o quê? Sabedoria. Deus honra Salomão e dá a ele também riquezas. Sabe, muita gente ia pedir riquezas. Salomão pede sabedoria. E Deus fala, já que você pediu sabedoria, eu vou te dar riqueza também, né? E aí Salomão resolve o problema lá das duas mulheres, né? Com a questão qual que é a mãe do bebê, qual que não é. Ou seja, ele já tem ali sabedoria e rapidamente ele já é chamado para resolver problemas dentro do reino com essa sabedoria que ele ganhou. E eu te convido hoje a pensar, se Deus aparecer para você e te perguntar o que você quer que eu lhe dê, o que você pediria para Deus, né? O que você pediria? Qual o seu sonho mais profundo aí do seu coração? E eu quero te convidar a outra pergunta. Você realmente acha que você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer? Ou que você acha que é plano de Deus para sua vida? Ou se você não está fazendo, você está caminhando para poder fazer, está em processo? Capítulo 4 mostra o nome dos administradores do rei, né, Salomão. Israel desfrutou de um período de paz, prosperidade. Salomão ficava famoso, muito sábio, mais do que todos. O rei faz preparativos para a construção do templo, entra em acordo com o Irão, né, de Tiro, para fornecer madeira em troca de trigo e azeite. Recruta um grupo para derrubar árvores e também para mexer com as pedreiras. O rei construiu o templo no período de 7 anos, mais ou menos, com todos os detalhes, né? A Arca da Aliança ela é colocada no interior do santuário e sua presença enche o templo. Salomão dedica o templo ao Senhor, orando a ele. Deus aparece a Salomão e diz que manterá todas as suas promessas feitas a Davi. Mas se as pessoas o abandonarem, Deus irá fazê-las objeto de zombaria. Deus mostra em conversa, né, a Salomão o que quer dele. Quais as expectativas que Deus tem para a vida de Salomão. Capítulo 10 descreve a riqueza, a prosperidade de Israel durante o reinado de Salomão, né? Havia muito ouro, pessoas de todo mundo iam visitar Salomão. A rainha de Sabá ficou impressionada com o reino e com a riqueza e a sabedoria de Salomão. Salomão teve 700 mulheres estrangeiras e 300 concubinas, né, que o fizeram a adorar falsos deuses. Por isso Deus disse a ele que Israel seria dividido e que uma parte ele daria a seus inferiores. Salomão foi infiel e fez altares pagãos, longe de Deus. Com dinheiro, a gente vê que com dinheiro o poder nada vale. Salomão ele tinha pensamentos sombrios dia e noite, né? Nem sempre o dinheiro vai ser a solução dos seus problemas, nem sempre não, jamais. De forma imprudente, Roboão, então, ele vai e concordou com os conselhos dos jovens ao ouvir os mais velhos, desprezou o conselho dos mais adultos, né? E isso causou a divisão do reino que Deus falou para Salomão lá no capítulo 11, que a gente acabou de falar. Um profeta de Deus repreende Jeroboão ao oferecer sacrifícios no altar de Betel. Ele declara que Josias sacrificará os falsos sacerdotes. E a mão de Jeroboão ela fica paralisada quando ameaça prender o profeta, mas é curada pelo mesmo profeta quando ele ora para a mão dele. O profeta mais tarde ignora o mandamento de Deus de não aceitar a hospitalidade do povo de Betel e ele é morto por um leão ao deixar a região.
Jeroboão então insistiu na idolatria, né? Abias sucede a Roboão e governa Judá por 3 anos. Ele continua a pecar como seu pai e é sucedido por seu filho Asa, um rei piedoso, né, que remove os ídolos de Abias. Já em Israel, Roboão é sucedido por Nadab, mas ele e toda a sua família são mortos por Baasa, que faz rei, perdão. A guerra continua entre Israel e Judá e Asa entra em um tratado com a Síria para ajudar Judá na batalha contra Baasa. A gente começa a ver aqui rei sucedendo rei. De um lado tem os reis de Judá, um que vai sucedendo o outro. Reis bons, volta e meia reis ruins, que geralmente são sucedidos pelos seus filhos, né? E de outro lado, de um é o reinado de Judá, o outro é o reinado de Israel. Porque é aí que foi dividido entre Israel e Judá. Quando a gente viu aqui no capítulo de número 10, né? Capítulo 11, que Salomão é avisado por Deus acerca dessa divisória, justamente pelos erros de Salomão, né? Deus usa o profeta Jeú para repreender o rei Baasa em Israel e declara que sua casa será destruída. Depois o seu filho o sucede como rei, mas Zinri se revela e mata ele e sua família. Zinri reina 7 dias. E Onri, liderando um exército, o derrota e governa por 12 anos e é sucedido depois por Acabe, que é mais malvado do que todos os ancestrais deles, né? E ele se casa com Jerobel e começa a adorar Baal também, né? Agora começa a história de Elias, aqui na história de 1 Reis, amém? Elias, ele confronta o rei Acabe e declara o período de seca na terra. Deus cuida de Elias, onde corvos trazem comida toda manhã e toda noite, né? E ele fica ali no rio, né? Deus diz para ele ir a Sarepta, onde uma viúva o alimenta, onde o seu óleo e a sua farinha são milagrosamente abastecidos, né? Elias ora e o menino dela volta a viver, que tinha falecido. É uma história emocionante, capítulo 17, né? Eu aconselho você até a acompanhar desenhos bíblicos que falam muito bem disso. É bom até para seu filho, ou para algum sobrinho que você tem, algum irmãozinho, irmãzinha, mas para você também é muito edificante esses desenhos bíblicos, né? Elias, ele culpa o rei Acabe pela falta de chuva. Elias confronta os 400 profetas de Baal, 400, no Monte Carmelo, né? E aí vem aquele episódio incrível que cai fogo do céu nos sacrifícios. Elias ora e declara o fim da seca e o aparecimento de uma pequena nuvem indica a chuva, né? Tem uma canção que fala que eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, como diz na palavra. Aqui no capítulo 18, fala que a nuvem é o tamanho de uma mão de um homem. E que esse sinal que a chuva vai acontecer, que a chuva vai descer, né? Isso mostra pra gente confiar, mesmo que as circunstâncias parecem ser mínimas, né? Acredite que quem vai na sua frente é fiel, amém? Não falha. Elias foge quando é ameaçado de morte por Jezabel. Anjos lhe trazem comida e bebida. Olha só que loucura. A gente viu antes ali que os corvos traziam de noite e de dia comida para ele. Agora que anjo traz comida e bebida para ele. Ele ouve a voz calma de Deus. Elias era sensacional. A voz calma de Deus que instrui o rei da Síria, Jeú, e o rei de Israel, né? E Eliseu, seu sucessor. Eliseu, ele respondeu o chamado, né? Queimando seu arado e sacrificando seus bois antes de deixar tudo para trás e seguir Elias. Isso aqui é muito importante também no capítulo 19, né? Quando Elias ali está fugindo, ele tem o sucessor dele, que é Eliseu, o discípulo dele. E Eliseu diz, olha, eu largo tudo para te seguir. E aí queima as carroças dele, queima tudo que ele tinha para poder seguir esse chamado aí. Capítulo 22. Josafá de Judá, que era um rei mau, e Acabe, eles planejam derrotar os arameus. Encorajados pelas palavras falsas dos profetas, né? Eles vão lá tentar derrotar os arameus. Porém, Micaías declara que os profetas estão mentindo e Acabe morrerá em batalha. Isso se cumpre. Acabe realmente, ele depois morre e é sucedido pelo seu filho Acasias, que continua nos caminhos pecaminosos de seus pais.
né? Acabe recebeu o perdão, mas não soube viver sob a orientação de Deus, né? E aqui termina o capítulo 22 de Primeira Reis. Primeira Reis, igual eu disse, é um livro que fala de divisão, né? É aqui que começa a divisória entre o reino de Judá e Israel. É muito importante que você grave isso, né? E o tema central disso é que o pecado ele deixa marcas no indivíduo. Ele deixa marcas na nação, ele deixa marcas no líder, né? E ainda que haja arrependimento sincero, há também sofrimento e desperdício das boas oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Aquilo que você planta, você colhe. Então, mesmo se você se arrependeu, vai vir as consequências daquele seu erro, né? Eu quero ficar aqui deixando essa mensagem fixa, uma palavra marcante que está lá em 1 Reis, capítulo 2, verso 3, que fala: E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Para quê? Para que o quê? Para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que vais. Amém? Deus te abençoe. Espero que você tenha entendido um pouco desse livro. E o próximo livro que a gente vai ler é 2 Reis. E eu te convido a ser cada vez mais apaixonado pela Bíblia. Amém? Deus te abençoe.